em que podemos aprender coisas muito tremendas, meus irmãos. O poder desse Senhor se manifesta em sua palavra e no meio de seu povo. Amém? Louva a Deus pela vida de cada um irmão que está aqui nesta noite, nesta tarde, em nome de Jesus. E que por graça e misericórdia estamos em sua casa de oração. Oramos por aqueles que não estão neste dia de hoje e que na semana está pouco complicado para alguns que trabalham e que não têm força de vir à casa do Senhor. Amém? E que podamos, como igreja, estar orando uns pelos outros. É importante. Não deixemos de nos congregar. Amém? E aqui, como estamos pensando, o tema, La Pris falou alguma coisa sobre o Espírito Santo, as mulheres, as funções do Espírito Santo, como ele age em nossas vidas. Pero eu pedi ao Senhor uma palavra mais clara para minha vida, para que eu pueda passar para a igreja, que todo mundo conhece Gênesis capítulo 1. Amém? Poder abrir aí a palavra do Senhor, a Bíblia. Você que recebeu um caderno, traga seu caderno para anotar. Se você quer aprender a palavra, anote e escreva. Porque a mente nos trai muito. Nós outros estamos escrevendo, pero se não estiver no papel, ou seja, se você está escutando e não escrever, não você se olvida, porque nós outros somos carne. Amém? Nos olvidamos de coisas até que hacemos em nossas casas. Imagine escutando, né? Então temos que anotar, tem que escrever. E na escola escrevemos, se não escrevemos, nos olvidamos. Amém? Então, eu creio que cada um aqui recebeu um caderno que o pastor se empenhou em comprar para dar para cada um de vocês e escrever. Pero, se ouvidam, temos que ter praticar a palavra, escrevendo, lendo, para não se olvidar. Amém? Temos pregadores buenos. Eu não hablo de Deus, mas temos pregadores buenos aqui que está fazendo exposição da palavra, se preocupando em estudar um pouco para levar a palavra para a igreja. Amém? Temos 2 maestros, 3 maestros aqui, homens, e os auxiliares. Eu sou auxiliar. Aleluia. Então, que devemos, então, meus irmãos amados, escrever. A palavra do Senhor diz assim, todo ninho sabe, até memorizou esses versículos primeiros de Gênesis. Diz assim, ele princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Aqui parou o assunto, certo? Em nossa cabeça, parece que esse Senhor está fazendo as coisas automaticamente. Não. Segundo os teólogos, falam que nesse primeiro verso do capítulo 1, verso 1, diz que o Senhor, ele princípio criou Deus, os céus e a terra, parou aí. Como se fora 1000 anos para pensar outra vez a criação. Isso são os estudiosos que falam sobre essa questão. E aqui ele parou. Então, assim, aí ele vai falar que e a terra estava desordenada e vazia, e as tinieblas estavam sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ponto. Parou. Então, e que vamos aprender um pouco sobre como na palavra do Senhor apareceu o nome Espírito. O Espírito de Deus se movia em la face das águas. Imaginem o Espírito Santo ali como uma gadina, dando vida à terra que estava desordenada e vazia, não tinha nada que se aproveitasse ali naquele tempo. Então, o que seria a palavra desordenado? Em original, significa algo que não tem forma. A Bíblia diz que a terra não tinha forma, estava vazia. Não tinha nada. A terra era inútil, estéril, para continuar o propósito de Deus. Então, o Espírito Santo do Senhor estava
dando vida à terra, dando forma à terra. Amém? Imaginemos que você está mirando a terra naquele tempo. Imagine, como seria a terra? Como seria esta forma? Não teria nada. Nada sembra em desordem. Nada se constrói em deserto. Primeiro se prepara o terreno e logo se sembra. Então, o Senhor necessitava de que esta terra tomasse forma, para então em pensar a criação que ele desejava. Amém? Tudo foi planeado na cabeça de Deus para que nós outros pudéssemos chegar até aqui. Aleluias. O projeto do Senhor, o propósito do Senhor era dar vida e uma vida perfeita, para que nós outros tivéssemos uma vida perfeita com Cristo. Então, que te hace pensar que Deus vai construir ou sembrar em meio de algo que não está ordenado? Nada se constrói. É como nossas vidas. O Senhor primeiro hace uma obra, o Santo Espírito já está trabalhando em nossas vidas, para então recebermos a luz. Mais adiante vamos falar sobre isso. Então, no que hace em meio dele desordem, corre um grande risco de se perder. Ou seja, nós não podemos pensar uma coisa desordenada para terminar bem. Amém? Temos que ordenar primeiro todas as coisas. Quando estamos fazendo coisas em nossa casa, estamos ordenando, colocando coisas no lugar, fazendo asseio, para então você mirar seu trabalho, dizer assim, realmente, eu hoje trabalhei muito, mas todavia estou muito satisfeita, porque já está tudo ordenado. Então, assim foi o Senhor que isso com a terra. Então, ele pensou a trabalhar junto, o Padre, o Hijo e o Espírito Santo, para que a terra fosse então perfeita, dando tudo o que necessitávamos, tudo o que ele desejava então, para que o homem fosse criado. Então é necessário que Deus pusera ordem no desordenado, para poder ser tudo aquilo que ele desejava ser. Então, o Senhor já desejava ser nós outros, amém? Já desejava criar o homem. Então, ele pensou a ser tudo perfeito. Por isso que o Senhor quer que nós outros sejamos umas pessoas ordenadas, tenham uma vida ordenada com Ele, né? A ser tudo como Ele manda ser. Porque Deus é perfeito, é ordenado, amém? Não é desarreglado, não. Então, Ele quer que nós outros sejamos como Ele é. Então, o que Ele desejava a ser, o que o Senhor sempre quis a ser, é ter uma comunhão com nós outros, com o homem. Por isso que Ele trabalhou bem na criação da terra, aleluias. Porque nós outros éramos especial, Ele queria ser o homem para deixar ali naquele lugar que Ele ordenou. Talvez nos ha visto a um lugar que Deus te ha prometido, porque há habitação em tua vida, em nossas vidas, que estão em desordem. Então, o Senhor quer ordenar nossas vidas para ser uma obra maravilhosa através do Santo Espírito do Senhor. Amém? Então, o Senhor estava ordenando e hoje também está ordenando nossas vidas. Talvez tenhamos um lugarzinho aí, em nossas vidas, que o Senhor não está se agradando. Pero o Senhor está esperando somente que nós outros abramos nossos corações para que Ele venha ordenar nossas vidas como Ele deseja. Amém? Graças ao Senhor, porque Ele é perfeito. Aleluia. Por isso estamos aqui nesta noite. A boa notícia é que um espaço desordenado não é impedimento para Deus fazer que sua palavra se cumpra. Amém? Então, a boa notícia é essa, que o Senhor está mirando para nós outros, está mirando que tem algo desordenado, pero a palavra vai ser ali a obra que Ele deseja que se cumpra em sua vida, em minha vida. Como assim? O Senhor quer que nós outros sejamos
como ele nos criou em imagem e semelhança dele, ele deseja que seamos parecidos com ele. Amém? Parecido em tudo, meus irmãos. Aleluias. E não é impossível para o Senhor. Não há nada impossível para que o Senhor não possa ser. Amém? Basta somente nós outros abrirmos nosso coração, entregar a nossa vida a Ele, de corpo e alma e espírito, para que Ele haga uma obra perfeita. Assim como Ele hizo uma obra perfeita na terra. Estava desordenada, vazia, sem nenhum nada, nem vida. Pero o Senhor ali, isso, aleluia, através de seu Santo Espírito, deu vida ali na terra. E assim Ele quer ser com nós outros, porque somos terra. O Senhor nos criou com a terra, nos formou com a terra. Hacemos parte da terra. Amém? É isso que o Senhor é tão maravilhoso e poderoso, que nos transformou, como nós outros estamos nesta tarde aqui, meus irmãos, sentados nesta sídia, é porque o Senhor hizo uma obra em nossas vidas. Amém? Assim como isso na minha vida. Eu vivia uma vida desordenada. Eu creio que cada um de nós outros aqui temos um testemunho de vida. Que não teníamos o Senhor, pero alguns falam assim, mas eu nasci no Evangelho, estou na igreja desde ninho, pero não tem problema. O Senhor quer trabalhar também em sua vida. Amém? Temos que ser nova criatura, todo o tempo. Ter novidade de vida, ter uma vida renovada em Cristo Jesus. Aleluias, porque nossa vida estava desordenada, mas agora estamos ordenados com Cristo, através de seu Santo Espírito. Aleluia. O Santo Espírito do Senhor, meus irmãos, como é tremendo, é da terceira pessoa da Trinidade. E sempre está presente, criando com o Senhor, fazendo coisas, tudo junto. Estão obrando, fazendo obras maravilhosas. E o Santo Espírito do Senhor é que nos hace, aleluia, nos hace nova criatura todo o tempo. O Espírito Santo do Senhor é que hace a obra sobrenatural no meio de sua igreja. Aleluia. Ele desordem e ele Espírito se movia, pero não podia completar sua obra. Tinha que ter uma palavra clave de poder. E verso 2 diz assim: e a terra estava desordenada e vazia, e as tinieblas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sempre o Espírito Santo está trabalhando. Aleluia! Ele não cessa de trabalhar. Desde o início da criação até hoje, ele está trabalhando. Aleluia, está trabalhando em sua vida, está trabalhando no meio de seu povo, está movendo a igreja, aleluia, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, e outras palavras, aun quando a terra estava estéril, vazia, e sem capacidade de produzir vida, e o Espírito estava listo para receber a ordem da parte do Padre, para começar a dar vida, ordem e luz, que estava morta, desordenada e em tinieblas. Aleluias. Então, meus irmãos, assim é a obra do Senhor na vida de sua igreja. Amém? Por isso, quando pensamos que em nossas vidas era um desastre, na minha e na sua, e que não havia esperança, e aí o Espírito que estava preparando o cenário para que Deus pudesse pôr em ordem a vida. Aleluias! Deus poneu ordem em nossas vidas. Amém? Com uma palavra tudo se isso. Então, esse é o poder de Deus. Aleluias! Esse é o poder do Senhor em nossas vidas, é o poder do Senhor em sua igreja. Aleluias! O primeiro que Deus criou em lo visível é a luz. Em lo visível, invisível, el tempo. Em Gênesis 1, de 3 a 5, vamos ver aqui, vamos ler outra vez, vamos ler a partir do 3. E dijo Deus, seja a luz, e foi a luz. E viu Deus que a luz era buena, e separou Deus a luz de las tinieblas. E chamou Deus a la luz dia, e las tinieblas chamou noite. E foi la tarde e la manhã um dia. Então,
E dijo Deus, Deus foi falando e foi sucedendo todas as coisas que estavam desordenadas. E agora está tudo ordenado, através de sua palavra. Aleluia. Então, meus irmãos, você tem, aleluia, recebeu do Senhor a autoridade de falar coisas buenas para os irmãos. A palavra tem poder. O Senhor, com sua palavra, hizo todas as coisas. Então, se nós outros recebemos, então temos que ter fé e também profetizar na vida dos nossos irmãos coisas buenas. Amém? E assim como o Senhor criou todas as coisas, Ele nos deu autoridade. Ali em Colossenses 15, 17, vamos ler aqui um pouco da palavra, 15, 17, diz assim: E és a imagem de Deus invisível, ele primogênito de toda a criação, porque em ele foram criadas todas as coisas, las que há em los céus e las que há em la terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja domínios, seja principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio de ele e para ele. O 17. E ele, antes de todas as coisas, e todas as coisas em ele subsistem. Amém? Tudo foi criado por ele e para ele. Nós outros fomos criados por ele e para ele. Então, assim, Senhor, por que o Senhor nos criou? Para ele. O propósito era esse. Todo o trabalho da terra desordenada, o Espírito Santo estava ali dando vida para que nós outros pudéssemos ter vida com ele. Amém? E o tempo é a maneira em que Deus nos dá a oportunidade de começar novo. Sempre, mira, o tempo, sempre o inimigo buscará trazer desordem a lo que Deus ordenou. E depois de Deus haver criado a terra e ele, Éden, el homem desordenou tudo e trajo de novo el caos, las tinieblas e el desordem. Por causa do pecado de Adão e Eva, entrou outra vez o caos aí da terra. A terra começou a sofrer problemas por causa do pecado. Então, se por causa do homem, a terra começou a sofrer. Então, entrou outra vez em desordem. Antes a terra estava ordenada, certo? O Senhor criou todas as coisas, colocou Adão e Eva ali no jardim, pero eles desobedeceram. Então, a terra outra vez entrou em caos. Agora, temos uma boa notícia, porque através da venida do Senhor Jesus, aleluias, o Senhor restaurou a humanidade perdida. Nós somos designados para trazer ordem, não somos designados para trazer ordem, por nosso esforço próprio. A cruz de Cristo nos leva ao mesmo dia de la criação. Amém? Agora fomos restaurados através de Cristo Jesus. Aleluia. Estava tudo perdido, em caos, depois do pecado. Pero agora, aleluia, podemos volver à la criação mais uma vez. Aleluia. Ser restaurado, aleluia, santificado, aleluia, transformado por Cristo Jesus. A criação nos permite nascer, ou seja, depois, no mesmo oceano. A cruz de Cristo nos leva ao mesmo dia, ou seja, o dia da formação da terra, depois que houve toda a nova formação da terra, tudo, agora podemos volver à criação, que nos permite nascer de novo através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá essa oportunidade de nascermos de novo, ser nova criatura em Cristo Jesus. Mira que ministério tremendo do Espírito Santo. Mira que trabalho o Espírito Santo tem no meio da igreja. Que trabalho maravilhoso. O ministério do Espírito Santo, meus irmãos, é tremendo no meio do povo do Senhor. Porque ele sustenta a igreja, está sustentando a igreja. Até o dia do Senhor arrebatar sua igreja.
Então, se por causa do Espírito Santo aqui na terra, o diabo não nos destrói. Não destrói com a igreja, porque o Espírito é poder de Deus, aleluia. O Espírito Santo é poder de Deus, amém? Temos que pensar, conhecer mais o Espírito Santo, conhecer mais o ministério do Espírito Santo, conhecer as ações do Espírito Santo, as obras do Espírito Santo, para que nós outros tenhamos, aleluia, autoridade sobre as hostes malignas, amém? O ministério do Espírito Santo em nossas vidas é multifacético e essencial para o crescimento espiritual e a vida cristiana. Temos que ter conhecimento e recebê-lo, aleluia, com fé, porque o Espírito Santo ele vai nos guiar, nos ensinar, convencer-nos de pecado. É Ele que faz essa obra, meus amados, é o Espírito Santo, aleluia. Tem igreja que não habla sobre o Espírito Santo, sabia? Tem igreja que não desconhece a pessoa do Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Que lindo, não? Aleluia. Que trabalham juntos. Espírito Santo, como guia e maestro, nos guia toda a verdade, nos ensina a palavra. Aleluia. É Ele que está aí, ó. Você está na Bíblia lendo, o Espírito Santo está te ensinando. Quando você for ler a palavra, Sara, Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero entender a tua palavra. Abre minha mente, meu coração, meus olhos espirituais, eu necessito entender o que está falando aqui esta palavra. E o Espírito Santo acessa, ele é maestro. Aleluia. Temos um maestro na igreja, amém? Mas o Espírito Santo é o maestro espiritual. Amém? Você não está vendo, mas ele está ali. Ele está ali, hablando em seu coração. Aleluia. Quando eu me converti, eu tinha muita gana de entender a palavra. E mira. E então, meus irmãos, eu não entendia e eu tentava. Uma irmã berrita na igreja, eu falando com ela, nova convertida, essa irmã, eu não entendo muito a palavra quando estou lendo. Ela falou, irmã, você ora ao Espírito Santo que ele vai te ensinar. E eu fui obediente. E então eu pensava, quando eu pegava, Senhor, me ajude, eu quero entender. E foi abrindo a mente, foi abrindo e fui entendendo. Porque o Espírito Santo, ele hace esta obra em nossas vidas. Ele é nosso guia, nosso mestre. Nos guia toda a verdade. Ele nos guia. Ele é consolador e fortalece. E nos fortalece. Nos anima, exorta e nos dá esperança, nos fortalece para o ministério. Amém? Quando o pastor separa alguma pessoa para o ministério, é porque o Senhor já mostrou para ele que essa pessoa pode ter esse privilégio para empezar a se envolver com a obra do Senhor, ter um ministério, porque o Espírito Santo quer te dar ministério para trabalho, para estar trabalhando na igreja, para ajudar na obra do Senhor. É o Espírito Santo que nos capacita, Marisol. E o Espírito Santo nos hace forte. O Espírito Santo nos ajuda a vencer as batalhas difíceis em nossas vidas. Então, o Espírito Santo é agente de santificação também. Nos convence de pecado, levando-nos ao arrependimento e à salvação. Ele nos santifica. Mira que coisa tremenda. É o Espírito Santo que faz tudo isso. Aleluia. Basta somente querer entender quem é a pessoa bendita do Espírito Santo. Qual é essa pessoa maravilhosa? Porque é uma pessoa, assim como Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa que está presente no meio do povo de Deus. O Espírito Santo, ele está em tua vida, está em minha vida e está naqueles que desejam se encontrar com Cristo. Quando você se encontra com Jesus, o Espírito Santo chega junto, está junto, aleluia, fazendo a obra em sua vida. Amém? Mira lá como o Espírito Santo trabalha.
E aí vamos aqui mais uma outra obra que o Espírito Santo pode ter muitas coisas, meus irmãos. Se formos, porque tem, eu separei algumas manifestações do Espírito Santo. Ele é doador de dons. Olha que coisa linda. O Espírito Santo assim isso. Não é o pastor que vai dar dom para você. Não sou eu, nem o William, nem o Rodrigo. É o Espírito Santo. Ele dá dons espirituais para edificar o corpo de Cristo e servir a todos. Não somente servir a igreja, mas servir a todos. Amém? É isso que o Espírito Santo faz. Porque ele distribui os dons como ele quer. A quem quer, entendeu? É ele que assina a obra. Não, eu quero o dom de sanar. Não, o Espírito Santo é que vai dar, não é você que quer. Você pode orar, pedir, pero ele dá conforme o desejo dele. Ele vai ver sua capacidade. Se você tem capacidade, ele tem esse dom. Então, assim, ele distribui como ele quer e dá quem quer. Amém? Tem pessoas que têm 2, 3 dons. Tem pessoas que têm até 5 dons. E tem pessoas que só têm um dom. É o Espírito Santo que distribui como ele quer. Amém, meus irmãos? Basta somente desejar de servir ao Senhor, que ele vai dar os dons para você, para a igreja. Como testemunho de Deus, o Espírito Santo testifica pela verdade e revela a vontade de Deus. É ele que faz essa obra. Nos dá a seguridade de nossa salvação. Ele que dá essa seguridade. Ele que abre seu coração. Eu sou salva. Aleluia. Tu és salvo por quê? Porque eu tenho o Senhor, eu tenho o Espírito Santo. O Senhor me vive, ele testifica com a verdade em minha vida. Eu sou salvo, sou filho do Senhor. Então, meus irmãos, tudo isso é fé. Amém? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Estamos falando, ensinando assim. A igreja não tem fé, não recebe. Aleluia. Se você quer, se você deseja, você vai receber. O Espírito Santo, sua manifestação, você já tem o Espírito Santo, mas se tu quer a manifestação do Espírito Santo, tu vai receber. Amém? Que são os dons que ele quer dar para a sua igreja, capacitar a sua igreja. Aleluia. Em Romanos 8,16, assim, é o Espírito mesmo, dá testemunho a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Amém? Ele mesmo dá testemunho a nosso Espírito. O Espírito de Deus dá testemunho a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, em resumo, o Espírito Santo é esse aleluia. O Espírito Santo, meus irmãos, é tão maravilhoso. Amém. Que nos guia, Aleluia. Que está com nós outros, que está com sua igreja. E as portas da igreja não se cercam porque tem o Espírito Santo. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra o povo do Senhor. Amém? Porque o Espírito Santo está sustentando a igreja, fortalecendo a igreja. Aleluia. Para caminhar com Cristo. Glórias ao Senhor. O Espírito Santo nos capacita para ser a obra. Quando saímos na carne, o Espírito Santo está ali, ajudando, nos guardando, nos guiando. Quando os discípulos saíram, o Senhor chamou os discípulos, deu poder e autoridade. O Espírito Santo estava na vida deles, fazendo obras e maravilhas. Amém? Sanando, expulsando demônios. É o Espírito Santo que dá poder. Então, meus irmãos e irmãs, e neste trimestre, vamos aprender muito sobre o Espírito Santo. Eu creio que os maestros estão preparando ensinamentos buenos, né? Você que quer aprender, venha à escola bíblica dominical, venha ao estudo bíblico. Você tem desejo de aprender sobre o Espírito Santo do Senhor, venha. E o Senhor quer que todos nós outros tenhamos conhecimento. Aleluia. E José diz, meu povo está sofrendo, porque faltou conhecimento. Nós outros temos que pedir conhecimento ao Senhor, através de sua palavra de poder. Por isso, meus amados irmãos, que o Senhor abra que nós outros não deixemos de nos congregar, porque nós outros temos que aprender.
para se fortalecer contra os dias maus de nossas vidas. É o Senhor que nos dá força, nos fortalece todos os dias, mas temos que nos esforçar. Esforça-te e eu te ajudarei. Amém? Então, que neste tempo, desse trimestre, para mim vai ser bueno, porque este tema para mim foi muito bueno. Viu, William? Foi ele que deu a ideia. E eu gostei muito desse tema, e na igreja vai aprender muito sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa bendita da Trindade. Amém? E esta foi minha mensagem de hoje, e também foi para mim. Que eu necessito demais de buscar Deus, de orar mais, de consagrar mais, de me acercar mais ao Senhor, de conhecer mais o Senhor. Quanto mais se busca, mais se encontra. Aleluia. A palavra está para todos. E seamos uma igreja bendecida, de buscar a palavra do Senhor, de buscar os dons do Espírito, de buscar a vontade do Senhor em nossas vidas. Porque o Senhor quer se manifestar em nosso meio com maravilhas, assim como a igreja de Antioquia. E o Senhor se mostrava com poder e glória. Assim o Senhor quer ser hoje. Porque foi naquele tempo, hoje também o Senhor hace maravilhas. Aleluia. O Senhor é dia a dia, hoje e para sempre será o Senhor. E Ele não vai cambiar. Aleluia. Damos glórias ao Senhor, porque temos um lugar para nos congregarmos e aprender da palavra do Senhor. E é importante. Eu estava vendo um vídeo semana passada. E lá na África, tem um país, tem vários países, a maioria da África é tudo muçulmano, né? E quando eles estão se convertendo, eles fazem um olho grande, colocam ele lá dentro e colocam a terra arriba deles, matando eles. Sabe por quê? Eles decidiram servir ao Senhor. São crentes genuínos que morrem por amor a Cristo. Eles estão cheios do Espírito Santo. Porque para não negar o nome do Senhor até a morte, é porque estão cheios do Espírito Santo. E nós outros não sofremos nada. O que nós sofremos? Num país que tem liberalidade, ou seja, que podemos predicar o Evangelho lá cai, nós não sofremos nada por amor a Cristo. Sofremos pelos nossos erros, nossos pecados. De que se queixa o homem de seus próprios pecados? Então, pero esses estão morrendo por amor a Cristo, morrendo literalmente, e não negaram o nome do Senhor. Aleluia. Que sejamos crentes verdadeiros, não somente de boca, não somente venir, sentar e ir embora e não acontece nada. Porque a igreja não é um clube social. A igreja é a igreja desse Senhor, a casa desse Senhor, onde podemos aprender, nos esforçar cada dia e crescer em Cristo Jesus. Amém? Então, meus irmãos, eu também vi um vídeo verdadeiro em Londres, que o Senhor está fazendo uma obra sobrenatural. O Espírito Santo do Senhor está sendo derramado na terra, porque o Senhor quer salvar vidas. Um bautismo de 500 pessoas. E era difícil isso, porque já tinha morrido o Evangelho ali naquela parte da Inglaterra, ali na Europa, e muitos países estão se avivando. Quem está fazendo essa obra? É o Espírito Santo. Aleluia! Ele quer ser também aqui no nosso meio. Ele quer ser também aqui em Chile, no Brasil, onde queira, porque o Espírito Santo está movendo, aleluia, movendo as águas, aleluia, na terra, movendo as águas, movendo as almas. O Senhor quer salvar. Amém? Ore por sua família. Não se ouve de orar por sua família. Você sabe para onde vai? Quer se encontrar com sua família? Então ore. Haga sua parte. Que o Espírito Santo nos ajude. Ele é o nosso intercessor. Nós outros não sabemos orar como pelo Espírito Santo ora. Aleluia. Intercede por Deus. Esta é a obra maravilhosa do ministério do Espírito Santo. Que o Senhor bendiga cada um de vocês e que prepare seu coração nesse trimestre e busque o Senhor, pida ao Senhor, para conhecer esta pessoa na virtude maravilhosa que é o Espírito Santo.
Amém? Graças, graças ao Senhor. Vamos orar. Senhor, te damos graças, porque tua palavra não volta vazia, Senhor. Tua palavra é fiel, tua palavra é vida, tua palavra põe, Senhor, as coisas desordenadas em ordem, Senhor. Aleluia. Somente quando tu falava, Senhor, quando a terra em ordem estava desordenada, vazia, sem vida, Senhor, não tinha nada ali, pelo Senhor, aleluia. O Santo Espírito estava movendo sobre a terra, dando vida, dando forma, Senhor. Assim o Senhor quer ser em nossas vidas também, Senhor. Que seamos, aleluia, dentro de tu poder e tu glória, Senhor. Que nossas vidas, Senhor, sejam ordenadas, Senhor, através do Santo Espírito. Aleluia. Nos ajuda, Senhor, a entender o propósito do Espírito Santo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos deu poder e autoridade para ser tua obra, para ser tua vontade, para viver neste mundo. Senhor, ajuda-nos, Senhor da glória, em nome de Jesus. Bendiga meus irmãos que entrou por estas portas hoje, Senhor. Bendiga este lugar, Senhor. Bendiga o Santo Espírito em nossas vidas, Senhor. Ó Deus da glória, abre o nosso entendimento, nos dá discernimento, Senhor, para entender a tua palavra. Abre nossos corações. Abre nossos olhos, Senhor. Porque tua palavra diz aquele que tem ouvido ouça, que é o Espírito diz nas igrejas. Então, Senhor, o Espírito está hablando neste lugar. Aleluia. Tua palavra não volta vazia, Senhor. Aqui teremos, Senhor, homens, Senhor, mulheres, Senhor Deus, que pode estar, Senhor, obra neste lugar, Senhor. Aleluia. Viva a obra em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor. E aviva nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor. Que podamos, Senhor, te buscar mais e mais, Senhor, neste lugar. Clamar e orar, e nos humilhar diante do teu poder de mão, Senhor, para que o Senhor haga uma obra sobrenatural em nossas vidas e na vida do teu povo, Senhor. Muitas graças te damos, Rei da Glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Ora o Senhor, e o Senhor vai fazer grandes coisas, vai ser grandes coisas no nosso meio, nesse trimestre. Eu estou orando para que o Senhor haga grandes coisas em nosso meio. Amém? E ore também, pida ao Senhor